A expansão territorial, foi aqui que eu parei a aula, não foi? Expansão territorial. Eu tinha colocado jesuítas, entradas, bandeiras e criadores de gado. Pessoal, vamos lá então, jesuítas. Os jesuítas. Pessoal, quando a gente fala em jesuíta, a gente tem que lembrar de que grupo? A Companhia de Jesus. Pessoal, a Companhia de Jesus foi criada durante um movimento que nós vamos chamar de Contra-Reforma Católica. Pergunta, por que houve a Contra-Reforma Católica? Porque a Reforma Protestante estava tomando conta do mundo, né? Estava expandindo pelo mundo afora, e a Igreja Católica precisava correr atrás desse prejuízo. O que ela realiza então? O Concílio de Trento, e através do Concílio de Trento ela vai tentar se reorganizar para voltar a chamar fiéis. Beleza? Porém, pessoal, uma dessas atitudes que ela toma para tentar resgatar o seu poder foi criar a Companhia de Jesus. Então, em 1540, um cara chamado Padre Inácio de Loyola. Pessoal, Padre Inácio de Loyola era um padre espanhol que deu a ideia de criar uma companhia militar para impedir o avanço do protestantismo no mundo. Então, quando nós falamos em Companhia de Jesus, ou os jesuítas, nós temos que lembrar o seguinte: qual era o principal objetivo dessa companhia? Já que ela é um grupo, já que ela vai ser formada por um grupo militar, ela vai fazer uma guerra santa. E essa guerra santa vai ser contra quem? Os protestantes. Olha o maior erro que a gente comete na prova. Qual é o papel dos jesuítas? Catequizar índio. Tá. Aqui na América eles vão catequizar índio, mas quando foi criado em 1540, qual era o principal objetivo deles? Impedir o avanço do protestantismo. Aí, pessoal, a gente fala o seguinte: os jesuítas vão agir na Europa primeiro. Eles vão agir na Alemanha, na França. Pergunta: existe tribo de índio na Alemanha? A tribo Oktoberfest, né? Vai ter a tribo Schukrutz? Claro que não, pessoal. Então, o papel do jesuíta é impedir o avanço do protestantismo. Para isso acontecer, para que o protestantismo não entrasse primeiro na América, é aí que ele vai usar o quê? A catequese. Pessoal, quando a gente fala em Padre Inácio de Loyola, ele então criou esse grupo enorme. Esse grupo vai ter em Portugal, tanto que nós vamos chamá-los de soldados de Cristo. Esse grupo vem para a América. Aqui na América, eles começam a trabalhar onde? Nas missões ou reduções. Pessoal, o que eram as missões? Missões vai ser um local de confinamento do índio para que ele aprenda o catolicismo, para que ele se transforme num novo cristão. Nas missões jesuíticas, pessoal, nós vamos ter o padre trabalhando para transformar esse cara num ser civilizado. O índio vai se transformar num civilizado. Aí, olha só como que é cobrado na prova. Que tipo de pedagogia era utilizada pelos padres para transformar o índio em cristão? Primeiro, é uma pedagogia religiosa. Pessoal, e que maneira nós vamos atrair o índio? Que maneira nós vamos trazer o índio para a religião? Simples, nós vamos usar a catequese, nós vamos usar o teatro, nós vamos usar a música. Pessoal, o teatro é uma coisa importante nesse momento. O padre jesuíta, através do teatro de bonecos, através das marionetes, dos fantoches, o padre começa a ensinar o índio. Olha só, aquele teatrinho de boneco que a gente gosta tanto, né? Amor, I love you, olha só.
Pessoal, o teatro de boneco vai ser uma arma do padre jesuíta para atrair o índio. Como assim? O padre levava o teatro para dentro da tribo. Lá dentro da tribo, o padre começava a apresentar determinados textos bíblicos em Tupi-Guarani. Olha que legal, eles traduziam para Tupi-Guarani algumas passagens bíblicas e através do bonequinho, lembra aquele bonequinho que você põe na mão, parece uma meinha? Parece bestinha, né? Mas não é não, chama a atenção do índio. Agora imagine, pessoal, o índio ouvindo em Tupi-Guarani uma historinha bíblica. Ele não vai entender nada, mas ele quer entender. E aí ele começa a procurar o padre. Por quê? Porque o teatro, pessoal, começou a ser feito na aldeia. Daqui a pouco o índio não está lá na aldeia assistindo o teatro. Ele está dentro da igreja, sentado num banco, ouvindo o padre falar. Ou seja, o teatro vai usar o quê? Os altos. Lembra Gil Vicente, o alto da Barca do Inferno? Lembram disso? Pessoal, olha só, os altos, o que eram os altos? O que são os altos? São passagens bíblicas transformadas em texto de teatro para explicar alguma coisa. E quem é que trouxe isso para o Brasil? Os jesuítas. Entenderam isso? Pessoal, olha só, vai ser importante? Claro que vai. O índio começa a assimilar mais rápido a historinha da Bíblia. E com isso, o padre começa a transformar a aldeia inteira num europeu, num novo europeu. Pessoal, olha só, feita a pedagogia, ou seja, o índio já está entendendo o que eu estou falando, começam então as imposições que o padre vai fazer ao índio. Que tipo de imposição, por exemplo, o índio vai ser obrigado a aceitar e ele vai acabar afastando ele da comunidade dele, vai afastar ele da cultura dele. Então olha só, pessoal, primeira coisa importante, primeira imposição, a língua geral. Quando eu falo em língua geral, vamos falar do padre português, do padre jesuíta português. O que era a língua geral? Era o português, o latim e o tupi-guarani misturado. Pessoal, olha o nosso índio sendo trilíngue, uma secretária executiva. Para vocês terem uma ideia, o cara vai aprender a falar latim, português e vai continuar falando tupi-guarani. Pessoal, olha só, nós vamos misturar as três línguas e o índio vai ter que criar um vocabulário. Por exemplo, pessoal, só para vocês entenderem. Nessa época, quando eu ia me dirigir a outra pessoa, eu falava vossa mercê. O índio não conseguia falar vossa mercê. Ele falava vós me ser ou sum ser, que acabou virando você, né? E o tempo foi passando. O homem, né, rápido, tem que usar uma linguagem mais rápida. Hoje ninguém mais fala você, hoje a gente fala cê. Você vai, eu vou e o cê, né? Daqui a pouco, pessoal, a gente não vai nem falar cê, a gente vai falar, né? Porque a rapidez, a língua, tem quem vai mudando a língua. Pessoal, é sério isso. E é sério, porque daqui a pouco você não vai falar nada, você vai só olhar assim, ó. Na parte espanhola, pessoal, vai acontecer a mesma coisa, só que na parte espanhola, ao invés do português, eu vou ter o quê? O espanhol, o latim e não o tupi-guarani, mas o guarani, ou o asteca, maia, inca, entenderam? Então na parte espanhola, ou seja, na América espanhola, eles também vão criar uma língua geral, que é o quê? A mistura do espanhol, latim, o idioma asteca, o idioma guarani. Entenderam o que é língua geral? Retomando a aula de hoje, pessoal, a língua geral é mais ou menos o que nós falamos hoje. Hoje, no nosso dia a dia, nós temos palavras em latim? Sim, claro que tem. O louco, tá louca? Claro que tem. Disseram que não, claro que tem. Nós temos palavra indígena no nosso vocabulário hoje? Sim. Nós temos palavras afro? Sim. Então é uma língua geral. O Brasil inteiro fala mais ou menos a mesma língua. Já ouviram falar em Brasil? Já. Pessoal, o Brasil fala a mesma língua? Claro que ele fala, pessoal, pelo amor de Deus. O que diferencia no Brasil? Sotaque, significado de algumas palavras,
Por exemplo, para nós aqui é mandioca, lá para lá é aipim, macaxeira, ou para o índio é manioca. Entenderam? Sabe o que eu gosto de vocês? Eu gosto de vocês o seguinte, pessoal. Vocês ficam parados olhando para mim e eu pergunto, vocês falam assim... mas ninguém fala, ninguém, né? Ô, meu pai. Pessoal, língua geral então vai ser a primeira imposição. A segunda imposição, pessoal, vai ser o tempo europeu. O que seria esse tempo europeu? O tempo europeu, pessoal, seria o nosso calendário, seria a semana. O índio não tinha isso. Vocês sabem que o índio, como era a contagem de tempo para o índio? O calendário deles era o quê? Calendário lunar. A contagem do diário era o quê? De sol a sol. Então nós contamos a hora através do sol. Então o tempo europeu vai ser imposto ao índio. Nós estamos percebendo aqui que o índio começa a se afastar de sua cultura. Olha só, o temor a Deus. Pessoal, temor a Deus. A partir do momento que o índio passa a ter temor a Deus, ele passa a obedecer, ele para de ser canibal, ele para de fazer guerra, ele para de fazer um monte de coisa, porque ele sabe que não é vontade de Deus que ele faça isso. Ele passa a ser o quê? Um ser pacífico. Pessoal, olha só, novos hábitos alimentares. O índio passa a se alimentar com coisas, entre aspas, decentes. Por exemplo, ele não vai comer mais carne crua, ele vai comer carne assada, carne cozida. O índio não vai mais comer, vai parar de comer cobra, macaco e etc. Ele vai começar a comer carne bovina, carne suína, ovina, e assim vai. Pessoal, olha só. Novos hábitos alimentares. Muitas tribos vão fazer com que a sua imunidade comece a baixar a partir daí. Daí o porquê deles, quando eles pegavam, adquiriam vírus que o homem branco trouxe, por exemplo, gripe, tuberculose e etc., a tribo inteira morria, porque a tribo toda estava com a sua imunidade baixa, justamente por causa dessas mudanças de hábito. Pessoal, olha só, a monogamia. O índio era poligâmico. Olha que legal. As tribos indígenas, cada homem podia ter 10 mulheres. Tinha tribo que as mulheres podiam ter 10 homens. Ah, a mulherada ficando feliz. Pessoal, por que isso aqui foi proibido? Por que a monogamia foi proibida? MC Catra ele quebra essa regra. Porque não é de Deus, né? Ou seja, Deus não quer que todo mundo seja, né? Pensou aquela musiquinha, sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Ah, para, né? Nunca é assim. Pessoal, além da monogamia, novas práticas sexuais. Pessoal, novas práticas sexuais vai ser um assunto que vai dar polêmica nas provas. Por quê? Porque teve prova por aí que até colocaram a ilustração que os padres jesuítas colocavam, mostravam para o índio para ensinar a fazer sexo. Porque segundo os padres, os índios faziam sexo animalesco. O sexo indígena não era um sexo que a gente conhece hoje, né? Aquele negócio de olho no olho, bafo no bafo. O sexo indígena, ele era meio queixo na nuca. Então, pessoal... Só para vocês entenderem, olha só, é sério isso, é uma coisa séria. Pessoal, o índio, ele praticava sexo igual os animais praticavam. Né? O cachorro não chega para a cadelinha e fala assim, au, 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 e a cadelinha, au, 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 e aí o olho no olho, blá, 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 e, né? Não, como que o cachorro faz? Vai lá, cheira e, queixo na nuca. Pessoal, então olha só. Sério, então agora os padres falam assim para o índio, não, você não pode fazer isso, tem que ser olho no olho, né? Olho no olho, aquela coisa mais religiosa, né? Ou seja, mais humanizada. Pessoal, caiu na prova isso aqui, o povo não assinalou, achando que isso aqui era pegadinha. Imagine o padre ensinar sexo para os índios, tinha aula prática e teórica. Pessoal, isso aqui é religião pura, isso aqui.
Como que, é sério pessoal, como é que eles iriam explicar Adão e Eva e o pós-Adão e Eva? Cegonha? Não, então novas práticas sexuais, pessoal.